Oi pessoal, tudo bem? Haroldo de Oliveira do seu canal English for Dreamers aqui, a continuação do vídeo anterior. Inglês em questões de vestibulares ou questões de vestibulares em inglês, evidentemente. FUVEST 2014. Como eu falei para vocês, está aqui no site Racha Cuca. Continuação. Eu queria falar da interpretação desse texto, pessoal. E a interpretação desse texto é muito interessante. Sabe por quê? Ele faz a pergunta em português. Ele tem como certo que você entendeu, tá? Tá fazendo a pergunta em português, vestibular da FUVEST. E obviamente você vai ter que acertar. Então olha só. De acordo com o texto, por volta de 10% da mortalidade, das taxas de mortalidade menor, é resultado de qualquer ideia central do texto, gente. Eu tenho mais educação e tenho menos mortalidade. Ele faz uma comparação entre crescimento de PIB, que ele chama de GDP, Gross Domestic Product, ok? Gross Domestic Product, ele chama de GDP, é o PIB, ok pessoal? Ele faz a comparação entre crescimento de PIB e crescimento educacional. E diminuição da mortalidade se dá mais quando? Quando ocorre maior crescimento educacional. Não tanto um maior crescimento do PIB, é isso que ele quer mostrar. Ele compara México e Estados Unidos e taxas de desenvolvimento, ou taxas de melhoria da educação. Quanto que melhorou na educação no México, que tornou, por exemplo, taxas de mortalidade feminina, adulta, quase a mesma coisa, tendo 1/5 do PIB dos Estados Unidos, no caso do México. Olha que interessante. Então, olha só. De acordo com o texto, about 10% lower mortality rates é resultado de 1 year of schooling, ok? É resultado de 10% de aumento de PIB? Não. De redução da mortalidade de crianças? Não. De acordo com o texto, não. O equivalente per capita, o GDP? Também não. Porque ele mostrou que o crescimento do PIB é importante, mas não é tão importante quanto o crescimento educacional. Então eu tenho uma menor taxa de mortalidade quando eu tenho um maior crescimento educacional. Então, 1 year of schooling é a resposta certa, ok? Eu tenho 1 ano a mais de escola, eu tenho um aumento de 10%, ou melhor, perdão, uma diminuição de 10% na taxa de mortalidade com 1 ano a mais de escola. Olha que interessante, né? Então, olha só. Para a segunda pergunta que ele coloca aqui, ó. No texto, ao se comparar o México com os Estados Unidos, afirma-se que no México, as taxas de mortalidade feminina adulta são pouco superiores às norte-americanas. Como é que eu sei dessa resposta? Quando eu digo assim, ó, Mexico's females, quando eu leio dessa forma no texto. Mexico's females adult mortality rate is only narrowly higher. Narrowly, estreitamente, muito proximamente ou levemente mais altas. Higher. Ok? Levemente mais altas. Ou seja, a qualidade de vida nos Estados Unidos, pelo menos nesse ponto, não é muito diferente da do México. Sendo que o México tem 1/5 do PIB dos Estados Unidos. Ok? Outra pergunta que ele coloca pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Ele coloca o seguinte, ó. O argumento central do texto é de que níveis mais altos de escolaridade estão diretamente relacionados a índices mais baixos de mortalidade. Ele mostrou, inclusive, com uma experiência com aumento do PIB. Aumenta o PIB, mas não aumenta na mesma proporção a taxa
ou não diminui na mesma proporção a taxa de mortalidade. Quando aumenta a taxa de educação, quando aumenta a escolarização, então eu tenho uma diminuição da taxa de mortalidade, ok? No finalzinho do texto ele coloca o seguinte, ó. 1 year of schooling gives you about 10% lower mortality rates. 1 ano de escolarização dá a você por volta de 10% de uma taxa menor, uma redução de 10% de uma taxa de mortalidade. Enquanto que, com 10% de aumento do PIB, tá, sua taxa de mortalidade vai abaixo por volta de 1 a 2%. Ok, pessoal? Então, o argumento central do texto é de que níveis mais altos de escolaridade estão diretamente relacionados a índices mais baixos de mortalidade. Ok? Se vocês virem isso no vídeo anterior, tá? Vocês vão ter a certeza. Gente, era isso que eu tinha para falar por enquanto. Obrigado pela audiência de vocês. Se inscreve no canal, dá like, comenta, fala comigo, me dá sugestão de aula, compartilha esse vídeo, se inscreve, enfim, espalha isso para um monte de gente. Agradeço a audiência de vocês e até mais.